Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais uma vez na presença do Senhor e compartilhando mais uma das suas palavras que está escrito na Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estar compartilhando em Marcos, capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 17, aonde ele nos traz aqui falando sobre a interrogação acerca do tributo. Isso tem trazido muitas dúvidas na igreja e pessoas a respeito assim de contribuir ou não. E temos esses exemplos bíblicos que têm nos mostrado a respeito desta contribuição. E diz a seguinte o nosso texto: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributos a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram e disse-lhe: De quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: De César. E Jesus respondendo disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então, queridos irmãos, nós podemos ver aqui no texto que Jesus, no período que ele estava evangelizando, então apareciam muitos ali, os fariseus, herodianos, para assim fazer pergunta, para ver se pegava Jesus em palavras. Mas Jesus ali, ele mostrava realmente a sua humildade, ele mostrava qual o dever de cada um. E quando diz assim: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra, aí veja que o versículo seguinte, ele é bem claro quando diz: e chegando ele, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com a verdade ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributos a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então, queridos irmãos, era um teste ali para Jesus. Eles queriam pegar ele com tradição e principalmente naquela época. Então, esse tributo eram impostos que era cobrado ali pelo rei. E eu vou dizer para vocês, queridos, era de maneira que era cobrado da maneira que queriam. E hoje nós entramos, às vezes, em uma contradição a respeito de dízimos e ofertas na igreja. E podemos ver, queridos irmãos, que é bem claro o que é feito na igreja evangélica com os dízimos e oferta. Você, queridos irmãos, vê que um pastor tem a sua ajuda de custo, tem energia para ser pago. Quando você se senta em um banco da igreja, ele não está sujo. Alguém
limpa esse banco e é remunerado. Alguém varre esta igreja e é remunerado. Temos energia para pagar. Então, queridos irmãos, essas ofertas que é doada é para a obra do Senhor. Mas só que naquele momento, aquela pergunta, eles queriam jogar Jesus, que estava num período de evangelização, contra o rei, para que tivesse conhecimento e tivesse o atrito. A gente vê quando ele diz, aqui na parte B, a César ou não, que era para pagar, então Jesus ele chega e diz, então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. Então veja o seguinte, eles já tinham conhecimento o que era que eles queriam. Aí pede esta moeda e quando ele olha a moeda, ele mostra a face. No versículo seguinte ele diz, e lhe trouxeram e disse-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. Então veja o seguinte, aquela moeda do rei ali, etc., ela tinha a cara dele. Então é quando ele diz no último versículo, Jesus respondendo disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então, queridos irmãos, na explicação a gente pode ter, trazendo essa parte também para a igreja com os dízimos e as ofertas. Veja o seguinte, já me perguntaram se é obrigado dar o dízimo. De maneira alguma é obrigado. Mas você, como evangélico, você tem obrigação. Ninguém é obrigado a nada. Vocês vejam, queridos irmãos, que Jesus Cristo ele veio dado por Deus, foi ali levado à cruz, morreu por cada um de nós e você não é obrigado a aceitá-lo. Você tem um livre arbítrio para que você tenha a sua escolha se quer ou não. Então, queridos irmãos, é bíblico, só que era de maneira totalmente diferente a contribuição, porque não existia a moeda hoje como real. Então, queridos irmãos, o que é que existiam? Eles trocavam ali mercadorias um com o outro, e naquela época tinha aquelas pessoas missionárias que faziam o trabalho de missionário, e ali eles doavam tudo e ia também ao campo para evangelizar. Tem uma parte da Bíblia de Ananias e Safira que eles pedem a Deus que valorize uma terra para que ele venda e para que ele pudesse dar para que fosse feita a obra. Ele ia vender e era uma terra sem valor. E ocorre, queridos irmãos, que quando vende, Deus valoriza, vende por muito, muito bem vendida, e eles não dão, e Deus mata tanto Ananias como a Safira. Mas, queridos irmãos, Deus não matou pela situação do dinheiro, não, pela situação da mentira. E veja o seguinte, se você sente o prazer de ser dizimista, você está apenas entregando o que não é seu. Você está entregando o que é do Senhor. Eu até digo que a oferta, apesar de eu dizimar, mas eu me sinto melhor na oferta, porque o dízimo eu estou entregando o que é de Deus. E quando eu dizimo e oferto ao Senhor algo, eu me sinto feliz, porque ali eu estou dando o que é meu tempo, meus momentos para o Senhor. E eu não me sinto obrigado de dizimar, mas eu me sinto na obrigação,
Porque se você vive, queridos irmãos, dentro da igreja, tudo aquilo que é feito na igreja tem um preço. Desculpe, tem um preço. E esse preço tem que ser pago. Alguém faz isso. E são essas ofertas, esses dízimos que têm trazido o mantimento da obra do Senhor. Oferta para missionários que estão ali fazendo a obra. É dado essas ofertas também para missões. Então, queridos irmãos, devemos entender aquilo que você faz e se sente bem em servir o Senhor. Já existe muitas modernidades. Já existe Pix, cartão e etc. Só que ainda, na igreja que eu faço parte, você dizima ainda com suas ofertas. Com envelope ainda. Então, queridos irmãos, procura realmente entender a necessidade da obra do Senhor na igreja que você faz parte. E não te preocupa com que tu estás ofertando, com dízimo, com oferta, porque ai daquele que administre mal o que é do Senhor. Você entregou, é do Senhor. Não te preocupa, mas ai daquele que administrar a obra do Senhor mal. Vai pagar o preço. Então, queridos irmãos, é bom que você entenda, é bom que você faça a obra conforme a tua vontade. Não dá com tristeza, dá com alegria, queridos irmãos. E podemos ver, eu acho interessante, quando lemos ali Malaquias 3:10, eu acho assim importante o que diz o texto em Malaquias 3:10. Ele é bem claro, ele nos mostra que somos abençoados por ofertar ao Senhor. E tenho essa certeza de que você, fazendo a sua parte, que você, dando com alegria, você será abençoado. Então é isso que precisamos fazer. Você veja que o texto ele diz, Malaquias 3:10, ele diz da seguinte maneira. Eu vou estar lendo aqui para você, que às vezes não é entendido pelas pessoas o texto de Malaquias 3:10. Mas o importante é aquilo que você faz, que você se sente bem. Veja o que diz o texto, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, na casa de Deus. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor do Exército. Então veja o seguinte, você traz, em qualquer situação, faça prova. Ele está dizendo, e veja, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Então você dizima, não sou eu que estou dizendo, é bíblico, é bíblico. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, queridos irmãos, você oferta, você recebe. Agora, não barganha. Não barganha, eu vou dar tanto para receber tanto. Porque aí, queridos irmãos, esse dízimo, ele não é
bem recebido pelo Senhor. Porque você quer troca. E aí o texto é claro. Aguarda. Eu vou dizer para vocês, queridos irmãos, precisamos levar esse evangelho a toda criatura. E precisamos manter os missionários. Precisamos manter a igreja, porque na igreja é onde também você leva a mensagem para mostrar o que Deus tem feito em sua vida. Então, queridos irmãos, deixa de pensar que é obrigado. Não é obrigado, mas se você for evangélico, é obrigação do evangélico, do cristão, ele dá o dízimo e a oferta. E veja se alguém que faz isso, ele deixa de ser abençoado. Lê Malaquias 3:10, lê direitinho e você pode ver. Então, queridos irmãos, esse é o momento que ali Jesus era testado e ele explicando, e que você possa estar contribuindo para a obra do Senhor, para que possamos alcançar toda humanidade, para que possamos alcançar esse povo e para que eles tenham realmente a certeza de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não te preocupa, o que você dá não é para homem, você está dando para Deus, a obra de Deus. E que Deus assim possa estar lhe abençoando. E que você possa cada vez mais sentir o prazer de ofertar na casa do Senhor. Que dizime, que faça a sua parte dizimando, faça a sua parte ofertando, mas eu te garanto, se tu não tiver o dízimo para dar, tu não vai para o SPC, tu não vai para o Serasa, tu não perde a salvação. O dízimo, querido, é para manter a obra do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Eu nunca vi um dizimista fiel ele passar por dificuldade, pode passar até por aperto, mas o Senhor tem resolvido. Que Deus possa estar abençoando a cada ouvinte dessa palavra. Podemos hoje, queridos irmãos, estar agradecendo a Deus pelo milagre que Ele fez nesta manhã de domingo, dando o direito de viver a mim, a você, ouvinte, e que você possa estar indo para a igreja mais próxima da sua casa. Se morar na Enseada dos Corais, setor 3, rua 6, nos faça a visita. Pela manhã, 9 horas, abertura da EBD. 9h30 começamos a escola da EBD, até às 10h30. E à tarde, às 17h30, 5h30, começa o nosso culto, que vai até às 19h30, às 7h30. Será uma honra para cada um de nós. E que Deus possa estar abençoando a cada ouvinte dessa palavra. E termino dizendo, não é obrigado dizimar, mas é obrigação do cristão a dizimar e ofertar para a casa do Senhor. Eu vou estar orando, queridos, por todos nesse momento. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela bênção, te agradecemos, Senhor, porque tu tem sempre cuidado de nós. Abençoa, Pai, a cada um que possa estar contribuindo com a tua obra, para que possa, Pai, outras pessoas ser alcançado nesta obra, Pai. Eu quero, Pai, nesse momento, entregar cada ouvinte em tuas mãos. Cuida, Senhor, de cada família, cuida, Senhor, dos pastores, também, Pai, dos diáconos, membros, líderes. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego todos em tuas mãos, os ouvintes dessa palavra,
e que Tu possa, Pai, cada vez estar nos abençoando. Continua, Pai, cuidando desta pandemia para que possamos zerar, Pai, para que possamos fazer o nosso culto, Pai, na nossa igreja, com alegria, com a presença de todos aqueles que ainda têm medo da pandemia. Eu creio no Teu poder, tenho a certeza, Pai, que Tu vais zerar esta pandemia. Continua me abençoando, me dando sabedoria e humildade, Pai. Te agradeço por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.